no meu ombro e diz assim: pessoal, esse homem aqui ama vocês mesmo ou vocês são a mão de obra do ministério dele? Aí eu quase olhei pro Solon e pô, não estava combinado, bicho, você fazer essa pergunta. O primeiro que falou foi o meu cunhado, que na época era o presidente da igreja. É claro que nós somos a mão de obra do ministério dele. Putz, cara. Aí eu me lembro também um dia em que eu chamei os caras para um almoço na churrascaria em frente à nossa igreja. Era uns 8, 9, mais ou menos. Aí fomos almoçar. Aí aquele quebra-gelo, tal, não sei o quê. Aí um diz assim: então, pastor, aqui vem esse almoço. Eu disse assim: nada. Como assim nada? É nada, eu só queria saber como está seu pai no hospital, seu filho que está estudando nos Estados Unidos, a sua esposa que está grávida com um bebezinho diagnosticado com síndrome de Down. Queria saber só essas coisas. Aí fez-se um silêncio. O primeiro que falou disse assim: fazia tempo que eu não era tratado como uma ovelha e como um irmão. Aí começou a chorar. Aí o do lado começou a chorar, o outro começou a chorar. Aí ficou todo mundo chorando. Na churrascaria, os caras com espeto do lado e a gente chorando. Foi difícil. Difícil ter que pedir perdão para eles. De quanto tempo eu gastei me relacionando com o irmão tesoureiro, com o irmão coordenador da campanha tal, com o irmão relator da comissão não sei o que lá, com o irmão... Não tinha nome, é relator, é coordenador, é líder do Ministério X. Não tem nome. Quanto tempo eu privilegiei relações funcionais em detrimento de relações pessoais? 9, né? Não pretenda perenizar a sua instituição. As instituições têm ciclos vitais. Elas podem durar muito, durar pouco, elas podem cumprir um papel em determinado contexto de tempo ou de sociedade, ou não pretenda perenizar a sua instituição, ela não é eterna. Não tem problema a instituição morrer, fechar. Não tem problema a instituição se reinventar. Então, por exemplo, agora vai morrer o Billy Graham. Não é praga nem nada, é que ele vai morrer. Se Jesus não voltar antes, o Billy Graham vai ser levado aos céus. Tá certo? Ele já está pedindo pista para subir. Mas ele vai morrer. Bom, e a Associação Billy Graham? A Associação Billy Graham. Ou a Associação Billy Graham vai se reinventar ou vai morrer. Porque o Billy Graham vai morrer. Com o Billy Graham vai morrer a Associação Billy Graham. Não dá para perenizar a Associação Billy Graham na falta do Billy Graham. Associação Billy Graham com Billy Graham é uma coisa, sem Billy Graham é outra coisa. Então não é mais a Associação Billy Graham. Né? Esse esforço de colocar o Franklin Graham como o grande ícone da Associação Billy Graham é uma tolice, porque unção não é hereditária, não é de pai para filho que passa. Cada um tem a sua forma de servir a Deus. E provavelmente se a gente fosse perguntar para o Billy Graham, o que o senhor gostaria que fosse fazer com a sua associação? Falar, eu acho que precisa reinventar. Porque o que eu fiz, eu nem sei se eu faria de novo agora, tem que perguntar para Deus aí o que ele quer fazer. Porque a instituição tem ciclo de vida, não precisa ser perenizada. E 10º e último, jamais coloque o corpo vivo de Cristo a serviço da instituição. Coloque a instituição a serviço do corpo vivo de Cristo. A gente tem uma instituição que viabiliza a comunidade. A gente não tem uma comunidade que viabiliza a instituição. Agora, por exemplo, nós estamos reunidos no nosso presbitério, na nossa igreja local, e nós temos um problema sério de sede para resolver, de enfrentar. E eu reuni os caras e disse o seguinte: irmãos, a gente precisa nós não precisamos de uma igreja que viabilize uma sede. Nós precisamos de uma sede que viabilize uma igreja.
Então a primeira pergunta é: qual é a nossa vocação como comunidade local numa cidade como São Paulo? Qual é o nosso discernimento como igreja? O que Deus está nos chamando para fazer? Como é que nós estamos nos configurando? A multiforme graça de Deus, ela se manifesta aqui entre nós de que maneira? Percebido isso, uma igreja, sim, precisa que tipo de sede? Não precisa sede. Ou precisa, sim, uma sede de 20 andares. Ou precisa só de um galpão. Ou precisa o quê? Vamos perguntar isso daí. Nós não queremos uma igreja que construa uma sede. Nós queremos uma sede que viabilize uma vocação comunitária. Então não coloque o povo de Deus, o corpo de Cristo, a serviço da instituição. Coloque a instituição a serviço do corpo de Cristo. Administrar essas tensões não é tão simples, mas é uma obrigação que a gente tem, porque a gente já sabe que a instituição ela é um construto humano necessário a partir da experiência de Deus e da revelação de Deus para nós e de toda a dimensão incontível, inenclausurável do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça não pode ser confinada, mas a graça ela tem os seus veículos, os seus meios, os seus caminhos históricos de expressão e manifestação. Então a gente tem a responsabilidade de cuidar desses meios e veículos históricos, sempre com o discernimento de que Deus extrapola tudo isso e a graça de Deus extrapola tudo isso, que a glória de Jesus é maior que tudo isso e que o Espírito Santo de Deus é um vento que sopra onde quer, e graças a Deus por isso. Amém. Amém.